Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos assuntos mais importantes de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. E pouca gente sabe, mas Guarujá conta em suas terras com um dos mais prestigiados e conceituados estudiosos da ufologia. É o Wallace Albino, que está aqui do meu lado, e já vai conversar conosco aqui nessa entrevista do programa Assunto Cidade, falando sobre seus livros, sobre suas publicações e também sobre os estudos, os conceitos mais recentes aí sobre a ufologia. O programa Assunto Cidade, como você já sabe, faz aquele pequeno intervalinho rapidinho e voltamos já. Fique conosco. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o ufólogo Wallace Albino, a quem eu dou primeiro boa noite. Obrigado pela presença, Wallace. Como vai? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores. Uma honra estar aqui participando mais uma vez do seu programa aqui para falar sobre esse mistério que é a ufologia, que a gente onde mora, no Guarujá, no litoral de São Paulo, é um local assim bastante rico com essas aparições. Tá certo. Como eu falei, pouca gente sabe, mas o Wallace Albino ele conta com um prestígio e reconhecimento nacional e até internacional por conta da seriedade com a qual conduz o seu trabalho de pesquisas e com uma integração que faz com os demais estudiosos sobre o tema. Wallace, você tem sido figura carimbada aí no canal History Channel, né? Para quem tem a TV por assinatura, né? Quem tem o sistema TV Itapema, por exemplo, tem aí o History Channel aí e tem acompanhado aí algumas das suas inserções. Como é que tem sido isso? Como é que foi esse contato? Como é que tem sido essa satisfação para você? Isso, esse canal, né, o History, começou a fazer bastante documentário sobre ufologia, né? E começou a dar muita audiência, muito retorno, né? Então eles vieram para o Brasil, né? Uma equipe lá de fora, né, estrangeira, veio aqui no Brasil fazer matérias com vários locais onde existem grupos de pesquisa, né? E fizeram um trabalho com a gente aqui, na primeira temporada, que chama Contato Extraterrestres. Essa primeira temporada, que foi no ano passado, fez muito sucesso. Eles voltaram agora, repetiram, gravaram novos casos aqui com a gente aqui no litoral, que vai começar agora a partir de setembro, vai entrar a segunda temporada de Contato Extraterrestres. E esse programa vem passando, né, a audiência aí no mundo inteiro, né, e isso tem gerado muita repercussão. Assim, o GEUBS aqui tem recebido e-mails e contatos do mundo inteiro através desses programas. GEUBS é o Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada Santista, né, que tem sede aqui no Guarujá e que pesquisa toda a região do litoral de São Paulo. Aqui. Tem integrantes da região do litoral inteiro?
Tem, integrantes da região do litoral inteiro, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, até em Peruíbe, que é um lugar bastante rico em casuística aqui no litoral sul, a gente tem representante do GEUBS lá. O Wallace, no litoral é muito frequente a ocorrência de fenômenos ufológicos? Muito frequente, né? Existe no Brasil alguns locais onde a incidência é maior que outros, né? Como o sul de Minas, Chapada Diamantina na Bahia, Amazonas, Pantanal, Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, e aqui o litoral de São Paulo também tem muitos casos, principalmente na região ali de Peruíbe e da Jureia, ali no litoral sul, né? E também na região de Ilhabela e São Sebastião, ali no litoral norte, tem muitos casos. Mas aqui a Baixada Santista também tem muitos casos. No polo industrial ali de Cubatão é muito comum, né, as pessoas avistarem objetos estranhos durante a noite. E aqui também, no Guarujá, é comum a aparição desses objetos. Qual que é o fator preponderante aí para maior ou menor incidência de registros? Bom, é a mata? É a mata espessa? Você falou, por exemplo, de Peruíbe em volta da Jureia. Isso. Existem alguns fatores, assim, a gente não tem uma comprovação exatamente, né, mas, por exemplo, na região de Peruíbe, eu acredito que tem a ver com aquela região preservada da Mata Atlântica, ali da Jureia, que é uma área assim, né, bastante rica, que é bem preservada, né, e que tem bastante mistérios. Né? A gente tem outro local que a gente costuma pesquisar, é ali no Vale do Ribeira. Também tem umas cidades ali, Apiaí, Poranga, que tem muitos casos também. E ali é uma região que tem muitas cavernas. Então também isso aí pode ser algum fator que atrai esses seres, né, e esses objetos para esses determinados locais, né? Mas a gente não tem uma comprovação disso, né? São apenas especulações do que poderia atrair esses objetos, né? Também é comum aqui muita gente relatar ver esses objetos entrando e saindo do mar, né? Até já se especulou se esses seres poderiam construir uma base aí no fundo do mar aqui na região, né? Então a gente não tem uma certeza, mas realmente aqui o litoral inteiro de São Paulo aqui é um lugar que tem muitos casos. E no Guarujá especificamente? No Guarujá a gente tem bastante casos de avistamentos, né? Tanto que meu interesse começou depois de ter um avistamento aqui mesmo no Guarujá, ali no bairro onde eu moro, ali na Vila Maia, né? E a gente tem, desde a década de 50, a gente teve um avistamento clássico, né, que foi visto ali naquela vila militar que tinha ali, que tem ali do lado do Morro do Maluf, né? Que vira um objeto emergindo do mar ali, isso na década de 50. E até hoje a gente recebe bastante relatos, bastante casos daqui da região. Muitas pessoas relatam ter avistamento desses objetos, principalmente durante a noite, né? É mais comum o avistamento no inverno, talvez porque o céu no inverno seja mais limpo, né? E então mais estrelado. Então as pessoas mais facilmente acabam registrando algo interessante no céu durante a noite. Você falou que o seu próprio interesse, seu interesse pessoal no assunto foi por conta de uma experiência que você teve pessoalmente na Vila Maia. Isso. Conta para o telespectador como é que foi isso. Era uma noite... Quando foi? Isso foi início dos anos 80. Você tinha quantos anos de idade? Eu era garoto, devia ter por volta de 10 anos, por aí. Eu estava com os amigos de noite jogando bola na rua ali, de casa, ali, né, no início dos anos 80, era moleque. E a gente viu, de repente, ali tem aquele morro, né, que é o morro onde tem o morro mais alto do Guarujá, que tem aquelas torres, né, e a gente viu um objeto passando ali por cima do morro, que era um objeto, ele tinha um formato de um cilindro, né, como se fosse um avião sem as asas, bastante iluminado, que passou ali sobre a copa das árvores, iluminando tudo, baixinho, sem fazer barulho nenhum, né, e a gente viu aquilo chamou a atenção, né, da gente. Depois eu comecei a me interessar, comecei a comprar material a respeito, livro, revista, para ver do que se tratava, né? E vi que aquilo não era nada conhecido, né? Não era um avião, não era um balão, né? Não era um foguete. E aí entra nessa categoria, né? De um objeto voador não identificado. Você lembra em quantos vocês estavam ali? A gente devia estar em volta de umas 10 pessoas, mas o curioso é que hoje, eu falando com alguns se lembram, outros não se lembram, né? Então, quer dizer, aquele avistamento ali ficou mais marcado para alguns do que para outros, né? Para mim, marcou demais, né? Até hoje eu não esqueço. Tem alguns que ainda se lembram, você ainda tem contato com eles na cidade? Não, tenho contato com eles, sim. Você não ficou com medo, com 10 anos de idade? Não veio com vontade de sair correndo? Não, mais do que medo, eu fiquei curioso em querer saber o que era aquilo, do que se tratava, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler bastante. Aí eu fui estudar em Santos, já
virada aí para os anos 90, eu fui fazer colegial em Santos, né? E aí teve um congresso de ufologia em Santos. Isso você ainda era adolescente? Era adolescente, aí já tinha uns 15 anos, né? 15, 16 anos. Aí eu fui nesse congresso, aí conheci pessoas que pesquisavam, eu falei, não, também quero pesquisar. Aí vim aqui para o Guarujá, juntei alguns amigos que se interessavam pelo assunto, montamos esse grupo de pesquisa e começamos a sair atrás de pesquisar. E hoje, onde aparece algum caso, a gente vai lá pesquisar. E nessas pesquisas, né, que a gente costuma fazer vigília em locais que aparecem, a gente já teve a oportunidade de ver muitas coisas estranhas, filmar, fotografar. Eu mesmo já por 2 vezes já filmei objetos não identificados, né? Então, nessas pesquisa nossa, a gente já presenciou muitas coisas estranhas. Isso que eu ia te perguntar, você teve uma experiência que mexeu com você, com 10 anos de idade, aqui no Guarujá, na Vila Maia, e depois você teve outras experiências? Ah, sim, várias. De avistamento de luzes, várias. Quando a gente costuma fazer vigília em locais assim, onde a incidência é maior, como no Litoral Sul, ali no Vale do Ribeira, a gente sempre vê coisas estranhas, que pelo nosso conhecimento a gente vai descartando, né? Aquilo lá não tem uma luz de navegação piscando, então não é um avião, não faz barulho, não é um helicóptero, né? Pela velocidade, mudou a trajetória, não é um balão, então você vai descartando tudo que conhece, né? Então, a partir do momento que você descartou tudo que você conhece, entra nessa categoria. É um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. E pelas nossas pesquisas, tudo indica que realmente esses OVNIs são naves, sim, tripuladas de seres de outros planetas que estão visitando aqui o planeta Terra já há milhares de anos. Você estava me explicando, quando a gente estava observando, antes de começar a entrevista, que em algumas imagens podem ser, inclusive, naves não tripuladas, né? Isso. Na ufologia, a gente chama de sondas, quando são objetos pequenos, e que sairiam dessas naves maiores, essas sondas, e elas viriam para sobrevoar aqui, né, colher material, fazer uma análise mais próxima, né? Então, na ufologia, chamam sondas. Essa é uma sonda. Isso, essa daí foi uma sonda que foi filmada na Rússia, né? Uma filmagem bem interessante, porque é a luz do dia, né? Você vê que é um objeto ali muito iluminado, bem iluminado, e você vê que ele tem uma inteligência por trás ali, que ele desvia das árvores ali tudo, né? A gente teve um outro caso famoso, que é um dos capítulos do meu livro, que foi em 96, um avião da Esquadrilha da Fumaça que caiu na praia de Santos, né? E um cinegrafista amador que estava filmando mostrou que 5 segundos antes da asa cair, passou uma sonda bem próximo ao avião, né? Que seria esses objetos aí. Esse da Esquadrilha da Fumaça não faz muito tempo, esse é que caiu o avião. Foi em 96, 96 já... Não faz tanto tempo. Não, mas já tem 18 anos já. Esse eu ainda lembro. Lembro, mas já tem um tempinho, são 18 anos. Mas foi um acidente clássico aqui no litoral. Foi, que eles não souberam explicar o que tinha acontecido, né? E por sorte um cinegrafista amador que estava filmando, e o curioso é que se você vê a filmagem na velocidade normal, você não vê nada. Só passando a filmagem em slow motion, você vê aquele objeto passando em uma velocidade 3 vezes superior à velocidade do avião, e ele, depois que passa do lado do avião, a asa do avião cai, né? E o piloto ainda conseguiu desviar, que o avião estava em sentido areia, se caísse na areia ia ser uma tragédia, que a areia estava cheia, ele desviou, caiu no mar, ainda matou um rapaz que estava dentro da água, né? Mas ele conseguiu ejetar e esse foi um caso clássico. Era uma exibição que estava a praia logicamente cheia? Sim. A Esquadrilha da Fumaça já algumas vezes já fez essas apresentações aqui no litoral, né? E sempre atrai bastante público, né? Porque realmente é muito interessante de assistir. Esse é um dos capítulos do seu livro. Eu queria te perguntar assim, qualquer pessoa pode entrar em contato com o GEUBS, Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada Santista, do qual você é presidente? Isso, sou presidente, fundador, né? E a gente tem uma diretoria composta por 10 pessoas, né? Mas, assim, cadastrado no grupo, assim, de pessoas da região, a gente já tem mais de 600. A gente está mostrando o e-mail do geubs@uol.com.br. Também tem o telefone do Wallace, que é o 3382-2306. Isso. Qualquer um pode entrar em contato. Qualquer pessoa pode entrar em contato? Qualquer pessoa. Se você quiser relatar alguma experiência que você já teve, algum avistamento, ou se você nunca viu nada, mas se interessa pelo assunto, quer saber mais, pode entrar em contato conosco lá. A gente costuma periodicamente fazer reuniões para debater os assuntos. Quando tem algum caso interessante, a gente costuma ir pesquisar. Então, é um grupo de amigos sem fins lucrativos, né?
e qualquer pessoa que se interessa pode participar. Eu pergunto porque a ufologia, logicamente, é um mistério, né? Poderíamos chamar assim, um mistério, e são manifestações, fenômenos, né? De aparições, de manifestações, que, logicamente, estão aí no imaginário de toda criança, adolescente, como foi com você, e também até de gente, de muitos adultos também. Então, e hoje em dia, com todos os recursos tecnológicos, todo mundo dispõe de um celular com câmera. De repente, é mais fácil, por exemplo, às vezes a gente ter aquela percepção de ter alguma visão, alguma coisa. Dá para encaminhar, por exemplo, para o GEUBS, por intermédio de você, até para analisar se aquilo era a sua cauda de um avião, não é nada demais. A gente recebe muitas filmagens, muitas fotos para analisar, né? A maior parte a gente acaba descartando. Tem muitas coisas que essas câmeras digital agora, é comum você tirar uma foto, não vê nada, aparece um vulto. Mas são insetos que às vezes passa perto da lente, você não percebe e acaba registrando, entendeu? Mas tem algumas, a gente diria que vai de 20% a 30% de fotos não tem explicação. E entra nessa categoria desse fenômeno, né, ufológico. 20% a 30%? Isso. Quer dizer, uma quantidade até razoável, né? Sim, uma razoável e bastante significativa para comprovar que o fenômeno é real, né? Eu faço parte também de uma Comissão Brasileira de Ufólogos, que é composta por 12 ufólogos. Em 2005 a gente fez uma campanha, né, recolhemos 50 mil assinaturas, pedindo reconhecimento oficial do governo brasileiro à ufologia e que a liberação de documentos de casos pesquisados pelas Forças Armadas Brasileiras que a gente tem conhecimento, né? E a partir de 2008 o governo brasileiro vem liberando todo ano um calhamaço de bastante material, de documentos, de casos pesquisados, principalmente pela Força Aérea Brasileira, comprovando a realidade do fenômeno, né? Que o fenômeno é real e que o nosso governo leva o assunto a sério e pesquisa o assunto. E a cada ano esse material fica disponibilizado para quem? Ele é disponibilizado na Casa Civil, lá em Brasília, né? Grupos como o GEUBS, que tem a sua formação... Isso, não só grupo, qualquer pessoa civil pode ir lá e ter acesso ao material, xerocar, entende, esse material. Mas fica disponibilizado lá, né? E são documentos, assim, interessantes, principalmente documentos de relatos de pilotos da Força Aérea Militar, não só de militar, mas também da aviação civil, né? Porque o piloto tem uma visão espetacular, né? E é bem comum eles avistar algo estranho no céu. É que a maioria dos pilotos tem o medo de ver a público e divulgar que viu algo que não sabe explicar o que é, né? Até com alguma represália por parte da empresa, né, de uma aviação civil. Mas embora eles não venham a público, eles preenchem esses relatórios. Nesses relatórios agora estão sendo liberados, né? Então a gente tem bastante casos aí que a gente está tendo conhecimento. Wallace, apesar do governo ter, como você disse, ao estar liberando esses documentos, está fazendo uma espécie de reconhecimento de que o fenômeno existe. Mas existe algum órgão governamental que se dedica a isso? Ou talvez dentro da Força Aérea ou não? Então, oficialmente, isso já aconteceu no passado. No passado tinha uma entidade que era do governo, chamada CIOANE, que era para pesquisar casos ufológicos. Depois isso foi extinto, nos anos 70 foi extinto. Mas a gente sabe que hoje a Força Aérea Brasileira ainda pesquisa esse assunto, sim. Não tem oficialmente uma entidade, mas a gente sabe que no Condabra, lá em Brasília, né, existe uma parte que é só para pesquisar a ufologia, que tudo que é relacionado a casos de avistamento desses objetos é arquivado nessas instalações do Condabra, lá em Brasília. Então a gente sabe lá que eles têm muito documento, e a gente também sabe que todo esse documento que está sendo liberado não é nem a ponta do iceberg do material realmente que a gente sabe que eles possuem. Porque eles só estão liberando documentos, né? Formulários, documentos, mas a gente sabe também que tem fotos, filmagens. Isso infelizmente, até hoje não foi liberado. E o que contém um tipo de documento desse? Um relato de alguém? É isso? Os documentos que estão sendo liberados são relatos de pilotos, de civis, militares que avistaram esses objetos, né? Então, até casos de testemunhas civis que ligaram, relatando algum avistamento, que foi detectado, esses objetos quando foram detectados por radar. Então, isso que estão sendo liberados. Certo. Wallace, o livro Fenômenos e Mistérios é o seu segundo livro, né? Na verdade, você já tem um primeiro livro que é O Mistério dos Círculos Ingleses, né? Isso.
Fala um pouco, o Mistério dos Círculos Ingleses está ganhando uma nova edição agora, né? Isso, ele já teve a segunda edição, está sendo relançado novamente, porque foi um livro de bastante sucesso, né? Porque é sobre aquele fenômeno daquelas marcas que surgem nas plantações, né? Nós temos foto também dos círculos ingleses. São cortes, né, na vegetação, né? Não é a planta não é cortada. Não é esse. As imagens das figuras nas plantações. Círculos ingleses. Isso. O que acontece? Durante a noite, toda escura a plantação. É isso aí. É uma plantação de milho, soja, por exemplo. Milho, soja, trigo, cevada, centeio, canola, de várias coisas, né? Então, a parte que está branca ali, a planta está inclinada. E você vê a quantidade de pessoas ali, né, dentro da figura, você vê o tamanho das pessoas em relação ao desenho. Proporção do tamanho do desenho. E esse desenho surge durante a noite, totalmente escuro, e você vê a precisão e a simetria com que é feito. Numa forma geométrica estranha o suficiente. Já apareceu milhares. Aqui no Brasil vem aparecendo desde 2008 em Santa Catarina também. Mas lá na Europa, na Inglaterra, o fenômeno já vem acontecendo desde os anos 80. Poderia ser a forma da nave espacial, ou seja lá o que for? Não, porque, por exemplo, a gente já pesquisou alguns casos de pouso de nave, né? Sim. Quando a nave pousa, ela deixa a plantação queimada. E ali não acontece, não. É como se fosse algum tipo de energia invisível que faz a planta dobrar e formar o desenho. Esse aí também? Também. A planta ali ela está dobrada, não está quebrada, amassada, nada. Ela dobra e forma essas figuras aí. Que a maior parte dos pesquisadores acredita que isso seja algum tipo de comunicação, né? Entendi. E quem está fazendo por isso, de alguma maneira, está tentando interagir conosco, né? Tentando se comunicar através dessas figuras que vem aparecendo no mundo inteiro, né? Que foi até tema daquele filme Sinais, lá estrelado pelo Mel Gibson, que fez bastante sucesso aqui. É verdade. E você pesquisou esse mistério e de alguma maneira você traduziu isso para uma publicação eu colhi bastante material a respeito, bastante casos, conversei com vários pesquisadores especializados no assunto, né? E lancei esse livro que, em língua portuguesa, é o principal livro que trata esse assunto em língua portuguesa aqui no Brasil, né? Por isso, do sucesso do livro aqui. Foi o teu primeiro livro quando foi que você lançou? Esse livro foi lançado em 2001. 2001, E agora, o segundo livro do Wallace, que é o Fenômenos e Mistérios, que a gente vai conversar já no segundo bloco, mostrando também mais um pouco de imagem que o Wallace trouxe aqui para a nossa entrevista. Fique conosco e saiba um pouco mais sobre a ufologia aqui com este guarujaense, o Wallace Albino, que é um dos mais conceituados estudiosos sobre o assunto nacional e internacionalmente. Voltamos já, fique conosco. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o ufólogo Wallace Albino. Como eu falei no primeiro bloco, o Wallace
goza de prestígio e reconhecimento nacional e até internacional por conta do trabalho sério de pesquisa que faz no ambiente da ufologia. O Wallace explicou aqui no primeiro bloco que a sua paixão, seu fascínio pelo tema surgiu aos 10 anos de idade, quando ele teve um avistamento na Vila Maia, naquele morro ali das Torres. Há casos reconhecidos em Guarujá, como por exemplo de um avistamento também de um objeto saindo do mar, ali na proximidade do Morro do Maluf. Várias aparições aqui no litoral paulista, o que fez com que o Wallace Albino, por conta da seriedade com que estuda o tema, fosse convidado pelo canal History Channel, um canal a cabo, que vem fazendo um programa chamado Contatos Extraterrestres. Contatos Extraterrestres, e o Wallace é um assíduo colaborador, tem sido visto com frequência aí no History Channel e deu uma descansadinha para vir aqui ao programa Assunto Cidade conversar conosco e falar um pouco mais sobre o seu segundo livro, que é o Fenômenos e Mistérios. Como é que está a saída do livro, Wallace? Tá bem. Nós temos capa aí para mostrar, se o Michel puder mostrar. Olha lá, Fenômenos e Mistérios. Tá bem, então. Esse segundo livro eu já fiz abrangi, né, todo o leque, né, com vários mistérios, né. Não só os círculos ingleses. Não só os círculos ingleses e não só a ufologia, mas além de casos clássicos da ufologia, mas no livro também eu falo sobre o Triângulo das Bermudas, Mistério das Pirâmides, Homens de Preto, casos reais de percepção extrasensorial, né, de a pessoa ter uma premonição e comprovar que aquilo realmente aconteceu. Então o livro são 20 capítulos, cada capítulo abordando um assunto que envolve mistérios, né. Tem a parte também de UFOs na Bíblia, UFO-arqueologia, Monstro do Lago Ness. Então, está bem rico. Assim, para quem se interessa por um mistério, aí o livro é um prato cheio porque abrange vários aspectos do fenômeno. UFOs na Bíblia. Como assim? Como assim? UFOs na Bíblia é o seguinte, a gente, né, na ufologia, a gente lê a Bíblia e tenta ver alguns casos mais levados para o lado da ciência, né? Então a gente pega alguns casos relatados na Bíblia e tenta interpretar como a visão da época. Então vou dar um exemplo, por exemplo, Ezequiel descreve que o Espírito do Senhor desceu na frente dele. E ele descreve que o Espírito do Senhor tinha 4 pernas e vários olhos. Para a gente isso era uma nave. 4 pernas eram os trem de pouso, vários olhos as luzes do objeto. É que é claro, em uma época que não tinha avião, balão, nada que voasse no céu, ele vê algo iluminado descendo na frente dele, para ele era Deus que estava descendo na frente dele, né? Então a gente pega alguns casos bíblicos, né, que a gente interpreta assim. Por exemplo, Elias, que foi arrebatado ao céu. Né, e ele chegou lá e disse que foi levado para um lugar onde o piso era tudo era clareado, que nem diamante, né? Era tudo iluminado. Claro, naquela época ele não tinha conhecimento da luz elétrica, né? Então que ele vai para um lugar onde o ambiente era iluminado, para ele era uma novidade, mas a gente interpreta que ele foi levado para dentro de uma nave. Por exemplo, como eu falei no primeiro bloco, tem muitos casos, principalmente aqui na região do litoral, de pessoas que relatam ver esses objetos entrando e saindo do mar, né? A Bíblia relata que Jonas foi engolido por uma baleia, foi levado para o fundo do mar, ficou 1 mês dentro da barriga da baleia, e depois a baleia veio e cuspiu ele na praia, né? A baleia era uma nave. Poderia ser, por que não? É claro que não tinha submarino. Algo que saiu do mar, para eles era um peixe estranho, mas era um peixe. Então a gente tenta interpretar algumas passagens bíblicas, né, interpretando como casos ufológicos que a gente entende dessa maneira. O Wallace, o Triângulo das Bermudas existe? Sim, existe. Hoje já não está tão ativo como era ativo dos anos 40 até a década de 80, né? Mas desapareceu várias embarcações lá, não só navios, como até aviões que sobrevoaram ali aquela região, com céu claro, sem nenhuma tempestade, e simplesmente desapareceram do nada. Que né? é na região do Caribe, mais ou menos. Assim. Isso, ele é formado, né, um triângulo, seria uma parte na ilha de Bermudas, né, uma parte em Porto Rico e uma parte na Flórida, nos Estados Unidos, né, o que dá um formato de um triângulo. Né? E nessa região realmente era impressionante a quantidade de embarcações e aviões que desapareceram da década de 40 até a década de 80. Mas hoje, de vez em quando, ainda acontece algum caso, mas é muito raro de acontecer. Né? O último caso que eu fiquei sabendo lá, que eu falo no livro, foi em 2006, um pequeno avião que desapareceu ali na região do Triângulo. Você fala dos Homens de Preto também? Mas é o filme, não? Não, o filme foi baseado na história real dos Homens de Preto. Aqui fizeram uma sátira do filme. Mas os Homens de Preto, na verdade, o que acontecia?
Durante a década de 50 até os anos 70, pessoas que pesquisavam ufologia ou simplesmente que falaram que tiveram avistamento eram perseguidas por pessoas trajando roupas pretas, né? E esses, que tudo indica que eram agentes do governo mesmo, que investigavam e tentavam fazer as pessoas que falavam sobre o assunto, né, calar a boca dessas pessoas. Só que eles se comportavam de maneiras estranhas, né? Eles se comportavam de maneira estranha, então na época surgiu uma polêmica. Será que os homens de preto eram agentes do governo ou eram os próprios ETs que perseguiam as pessoas, né? Bom, nós temos várias imagens aí, o Wallace. Queria que você... Isso é uma foto, né, de aí seriam vários objetos, né, em um formato aí, né, tipo, em uma esquadrilha, né? Certo. E também foi fotografado, a gente recebeu essa foto para analisar. Mas não é a da fumaça essa? Não. Outra. Aí também vários objetos iluminados, né, uma foto já durante o dia, também foi fotografado e enviado lá para o grupo GEUBS para análise. Isso você sabe a localização desses fenômenos, não? Essa foto específica foi tirada nos Estados Unidos, né, não foi no Brasil. Tá. Tem mais? Aí essa foto foi tirada no Equador, né, também um objeto bem iluminado, fotografado durante a noite. Essa é um objeto em forma de disco também. E ali é o poste. Ali é o poste. Isso tá com cara de ser Brasil, hein? Tem um poste. E a gente vê um objeto ali em formato de um disco mesmo, né? Um disco voador clássico, né? Esse parecido, né, com o que eu falei, né? Um objeto em formato de um losango, né? De né, como se fosse um charuto, né? E foi mais ou menos o meu primeiro avistamento que eu vi um objeto desse formato, né? Quando você era mais novo. Isso. Aí um objeto também em formato, né, de pirâmide, também fotografado. Essa foi a foto mais recente que a gente recebeu. Eu recebi essa foto justamente ontem. Ah, é? É. Essa foi da onde? Aconteceu onde? A anterior, ela aconteceu também, foi no país aqui da América, se eu não me engano, foi no Chile. Você recebeu ela onde? Eu recebi ela ontem. Pode andar? A próxima, essa foi no Guarujá. Ah, é? Então é um objeto iluminado ali. É que a câmera, essa foi fotografada com celular, né, de baixa resolução, por isso não tem uma nitidez, né? Mas a gente ampliando vê que é algo iluminado ali, que não era uma estrela, né, ali, né? Você falou que durante a noite. Quando você recebe uma imagem, você descarta algumas possibilidades. Isso. Essa aí, por exemplo, ela já está enquadrada como um objeto não identificado. Ela ainda está sob análise, né? Mas a gente já descartou que era ali um avião, não era, né? Porque não tem luz de navegação. E também descartou que fosse um astro, né? Uma estrela, né? Porque o formato é bem diferente. Quando foi essa? Essa daí foi no ano passado. Ano passado. Tá. Continuando. Essa foi uma foto tirada na Bélgica, né? Essa é bem interessante porque mostra que o objeto também, esses objetos, muito se fala em disco voador, mas nem todos têm formato de disco, né? Essa, por exemplo, é um formato triangular, né? Esse aí foi eu que fiz, né? Foi uma filmagem que eu fiz no Caribe, né? Em uma ilha chamada Santa Lúcia, né? Eu estava filmando esse pequeno avião que estava descendo na ilha e quando eu não vi nada. Quando eu cheguei aqui que eu fui ver a filmagem, passa um objeto branco brilhante ali em sentido contrário ao avião, quase colidindo com o avião. E eu mandei essa filmagem para o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, e eles também fazem esse trabalho, vai descartando tudo que é conhecido, né? Não é um avião, não é um balão, não é um foguete, não é o super-homem. Então aí entra nessa categoria, né? Um OVNI, um objeto que eles não sabem dizer do que se trata. Entendi. Essa é interessante, né, porque aquilo que eu te falei para você, né, que muita gente fala, por que a foto de disco voador é sempre um borrão, né? Nunca tem uma foto nítida, né? Existe foto nítidas, essa aí é um exemplo. É uma foto que foi tirada nos anos 70 na Suíça, né, sobre os Alpes suíços lá, e está aí um objeto em formato de disco bastante nítido, uma foto durante o dia, né? Essa é uma outra foto, foi tirada aqui em São Vicente, né, aquela ilha de Uruboqueçaba, né, e um objeto branco brilhante que estava sobrevoando a ilha. Tá certo. Nós temos vídeos. Essas são imagens encontradas em cavernas, né? Isso aí são pinturas em cavernas e em pirâmides encontradas que mostram, né, seres muito semelhantes a seres extraterrestres, né, e também ali desenhos de discos voadores, ou seja, né, nossos antepassados já avistavam esses objetos no céu e tinham contato com esses seres, né? E acabavam representando através dessas pinturas rupestres em cavernas, né? Em argila, né?
E hoje a gente encontra isso e vê que, né, há muito tempo, provavelmente há milhares de anos, a gente está sendo visitado por esses seres. Né? Certo. Agora temos vídeos também. Isso, essa é uma filmagem que vazou da NASA, são 2 objetos, aparece o primeiro, depois aparece o segundo, né? Ali, ó, né, uma câmera ali no telescópio Hubble acabou registrando esses 2 objetos ali no espaço. Esse objeto grande que nós vimos é o telescópio. É o telescópio Hubble, é. Uhum. E aí estão os 2 objetos que se aproximaram e você vê que eles mudam trajetória, mudam velocidade, que tem uma inteligência por trás desses 2 objetos, né? E algumas filmagens estão sendo vazadas da NASA. A gente supõe até que seja de uma maneira proposital, né, de aos poucos ir preparando a humanidade para nos preparar para a existência desses seres, né, para uma comprovação dessa existência. Mais vídeo. Essa é uma outra filmagem também, feita em julho de 2013, em Ohio, né? Também vários objetos ali, ó. E de mão. Essa é uma filmagem feita no Brasil, né? Quando se aproximar, a gente vai ver que é bem interessante. Quando der o zoom. Ela está meio... Agora, ó, que deu o zoom, né? E a gente vê um formato bem interessante, né? Parece uma medusa, né? Uhum. Uma água-viva. É verdade. Né? E com algumas lâmpadas ali que vão se soltando, isso, né? é. Que a gente supõe isso, que é uma nave que vai soltando aquelas chamadas sondas, né? Que é aqueles objetos pequenos não tripulados, né? Tá. E essa foi filmada no Brasil. Tá. Tem mais? E essas imagens todas... Aí. Ó, agora sim, agora está dando para ver direito. Raio de novo. Então, com isso a gente está vendo que esse fenômeno ocorre no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, em vários países, no mundo inteiro está acontecendo, né? Então, que a gente vê que é um fenômeno global mesmo, que está acontecendo e não tem como esconder. O fenômeno é real, existe a realidade, né? Muitas pessoas ainda fazem chacota, não levam a sério a ufologia, mas hoje a ufologia ela é uma ciência composta por várias pessoas. A gente tem astrônomos, que é ufólogo, médicos, que são ufólogos, engenheiros, que são ufólogos, e até ex-militares, que hoje são ufólogos. Então, você vê que a ufologia é tratada com seriedade no mundo inteiro e que o assunto é sério. Não poderia deixar de mostrar essa foto, até para corroborar com o que você está falando. Isso. O Wallace Albino, inclusive, como um ufólogo, ele vem realizando palestras, né? Isso são fotos de palestras realizadas nas escolas de Guarujá, né? Isso, a primeira foi no Dom Domênico, essa em uma escola estadual, né? Então a gente está fazendo esse trabalho também de levar o assunto, né, para os mais jovens, que é um assunto que todo mundo se interessa, né? Todo mundo tem curiosidade, se interessa, né? E a garotada tem bastante curiosidade, porque hoje a televisão é bastante comum filmes que tratam sobre discos voadores e extraterrestres, né? Então eles têm bastante interesse no assunto e a gente está fazendo esse trabalho aí, o GEUBS, de dar palestra nas escolas aqui da cidade do Guarujá. Como você disse, muitas vezes até em tom de chacota, né? Como, na verdade, é um assunto a ser tratado a sério, né? Infelizmente, algumas pessoas que fazem chacota é porque não tem conhecimento da realidade do fenômeno, né? De toda a seriedade com que o assunto existe, né? Então, infelizmente, por exemplo, a mídia, ela acaba generalizando. Então, ao mesmo tempo que ela mostra um caso sério, que teve envolvimento do governo brasileiro, a liberação de documentos do governo, reconhecimento por parte de governo de alguns países, ela também mostra que nem a gente teve há pouco tempo lá um cidadão que se fantasiava de ET e se escondia atrás de uma moita lá no Mato Grosso lá e falava que era um ET chamado Bilu lá e enganava as pessoas. Então, para aqueles que vê, acho que é tudo palhaçada, mas não, tem que saber separar o lado sério da ufologia. Como eu falei, a ufologia hoje é uma ciência que trata o assunto com realidade e bastante seriedade. Que é uma procura, é uma fé, uma crença que, na verdade, significa uma busca por respostas que nós não temos ainda. Né? Sim, eu não diria que é uma fé, porque hoje você tem fatos reais. Claro. Né? Você tem... Desculpa, eu usei a palavra fé no sentido de se acreditar. Sim, mas você tem fatos, você tem fotos e filmagens analisadas e comprovadas como autênticas. Você tem casos desses objetos que foram detectados por radar. Você tem depoimento de militares, de pilotos, até de astronautas que já tiveram contato com essas naves. Você tem marcas físicas de locais onde esses objetos pousou no solo
marcas em testemunhas. Então você tem bastante evidências físicas que comprovam que o fenômeno é real, fenômeno sólido, né? Eu fiquei particularmente impressionado com aquela imagem da NASA. Aquela da NASA, do telescópio, fica bem nítido ali, por exemplo. Exato. Se o Michel quiser colocar novamente para nós podermos só mais uma vez olhar aquela imagem da NASA, talvez como você falou, o próprio governo americano porque já preparar olha lá, do nada aparece o primeiro objeto. Aí depois que aparece o primeiro, também vai vir o segundo, vai aparecer o segundo. E ele parece que fica observando. Eles se aproximam do telescópio Hubble ali, ó, os dois se aproximam. Parece que até andam ali alinhados, os dois. E você vê que eles mudam trajetória, mudam velocidade, por isso comprovando que existe uma inteligência que está ali controlando esses objetos, né? E o telescópio Hubble, você vê que quando percebe a presença dos dois objetos, ele tenta dar um zoom, né, com a câmera dele para se aproximar dos objetos. Porque né? ele tem um potencial já automático para isso, né? Exato. Para detectar os movimentos. Exato, ele viu que tinha algo ali e tentou focar, né? E aquilo que eu falei, a gente não sabia o porquê, mas algumas filmagens, algumas fotos do espaço está sendo vazada de dentro da NASA. A gente acha que isso não é por acaso, está acontecendo de propósito. Todos esses casos, o conteúdo dessa entrevista com o Wallace Albino, como eu disse, conceituado e prestigiado no meio da ufologia nacional e até internacional por conta da seriedade com a qual desenvolve seus estudos. Tudo isso aqui, o conteúdo dessa entrevista e mais um pouco, está no livro Fenômenos e Mistérios, que é o livro feito aí pelo Wallace Albino, a capa aí para você. Queria te agradecer muitíssimo, mais uma vez, pela entrevista. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem e vender um pouco mais de livro, né? É bom, tipo, a ufologia não é minha profissão, né? Eu sou funcionário público, né? Claro. A ufologia é um hobby, mas a gente faz esse material através de livros, documentários, de DVDs, e vende esse material, que esse dinheiro a gente reverte em pesquisa, né? Porque a gente está sempre viajando para pesquisar o assunto, né? E deixa aí as portas abertas aí do GEUBS para todo, né, os telespectadores aí do seu programa que tiverem interesse, quiserem saber mais a respeito aí, ou quiserem entrar em contato para relatar algum avistamento que teve, pode entrar em contato conosco lá e conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho sério. Obrigado, Wallace. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.